para toda boa obra, Senhor. Opera no nosso coração, nos guarda, nos livra, abençoa o teu povo, a tua igreja, guarda os teus servos em todo lugar, crianças, jovens e adultos. Toma, meu Senhor, o primeiro lugar na vida dos meus irmãos, na minha vida, que nós possamos sempre te louvar, sempre te exaltar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. Pai bondoso, Pai querido, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Bíblica Teológica, União e Crescimento, a Unicresce. Nosso desejo é contribuir com a Igreja do Senhor Jesus e estamos fazendo isso há algum tempo. Louvamos ao Deus Todo-Poderoso, porque além do Senhor estar conosco, nos dando a sua contribuição, nos deu também companheiros fiéis, irmãos e irmãs, que colaboram conosco para a manutenção dessa programação. Estamos no ano 33 da nossa Escola de Teologia e no ano 30 da nossa programação radiofônica. Louvamos ao nosso Senhor. É uma bênção para nós, é uma bênção para quem tem um tempinho, tem prazer na lei do Senhor, quer aprender um pouquinho, porque a gente pode contribuir. São vários anos de dedicação, de estudo na palavra, e devido a isto, a gente tem, digamos, um conhecimento um pouquinho mais do que os que estão começando. Nos propomos ajudar os que estão conosco, os que estão começando. E a igreja tem muita dinâmica. A igreja todo dia cresce. Todo dia alguém é evangelizado, todo dia alguém é despertado pela leitura da palavra de Deus, todo dia alguém tem o benefício da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante que é a edificação espiritual. O texto bíblico, muito conhecido, muito disputado, e muitos têm criado determinadas dificuldades em relação ao texto, polêmicas, mas nós vamos aprender. Está na Bíblia Sagrada, vale a pena. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 20 a 33. Você, aprendendo, tendo o benefício do tempo para analisar, para avaliar, para comparar, você também se torna um beneficiário. Então, a leitura para nós, 1 aos Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas, entrando em douto ou infiel, não dirão porventura que estáis loucos, mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem hino, tem doutrina, tem língua, tem revelação, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isto por 2, quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem.
Mas, se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, Pai, agradecemos pela tua bondade. Ó Senhor, abençoa a tua igreja e guarda os teus servos em toda a terra, crianças, jovens e adultos. Os teus ministros, Pai, abençoa, guarda suas vidas, suas famílias, abençoa seus ministérios, abençoa os nossos ministros, Pai, nossa denominação, guarda, Senhor, e os outros ministros de outras denominações, Pai, que são fiéis a Ti, adoradores voltados, meu Senhor, para a Tua vontade, agradando, adorando, servindo, ensinando, ajudando. Deus bondoso, Deus todo-poderoso, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, programa Voz da Igreja, programa que nós nos propomos sempre ajudar alguém, e eu falo com muita frequência, sempre, que o nosso alvo, desde o começo, quando iniciamos o nosso trabalho em 1988, era visando os que estavam começando. Na época, eu presidia a mocidade na congregação e via os jovens sem coragem de dar um testemunho público, de falar em público, de fazer uma participação, de ter uma participação mais ativa no trabalho por insegurança. Nós iniciamos o trabalho como um culto extra na quarta-feira de cada mês. Era só uma vez por mês a nossa reunião como um culto extra de mocidade. E nós evoluímos, depois nós vimos o Unicresce em expansão, já admitindo os adultos. Depois, escola teológica mesmo, com uma qualificação sui generis, de colocar descrentes. Uma pessoa descrente, uma pessoa não evangélica, querendo estudar conosco, tinha toda a oportunidade. Primeiro não pagava e depois podia participar às vezes que quisesse, não teria compromisso nenhum se não voltasse mais. Então, nós tivemos muitos irmãos conosco, pessoas de várias denominações e pessoas que não congregavam. Nós nos firmamos nisto, ajudar os que estão começando. E é uma preocupação das Escrituras. Nesse texto nós vimos que esta preocupação é legítima. O apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo para a igreja dos gentios, diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento. É necessário ajudar quem está começando. Ninguém começa sabendo, ninguém começa grande. Ninguém começa grande. O sujeito pode até começar grande um comércio, uma atividade industrial, comerciária. Mas acontece que ele começa grande no aspecto, no montante, mas ele não tem experiência grande, já que está começando. Então, todas as coisas precisam de tempo para maturação, para crescimento, para um desenvolvimento maior. E aqui, o apóstolo de Jesus Cristo recomenda aos irmãos, ajudando os que estão começando: não sejais meninos, não fiquem, não permaneçam meninos. Não permaneçais meninos, não sejais meninos no entendimento. Vocês podem até ser meninos na malícia. Obedeça a Jesus Cristo e faça como ele disse: se torne crianças
no que diz respeito à maldade, às malícias do mundo, à maldade do mundo, mas no tocante ao conhecimento, busque a maturidade. No versículo 21, o apóstolo de Jesus diz: está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. Ora, o povo era o povo de Deus, a lei foi dada ao povo de Deus, e Deus faz promessa na lei que usaria pessoas de outras nações para exortar, para ajudar, para edificar, para evangelizar o próprio Israel, o povo de Deus. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. O Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, e Criador do homem, o doador da vida, ele sabia perfeitamente o seu povo ia participar de alguma forma ativamente no começo, depois iam se transformar em religiosos. E na qualificação, na condição de religiosos, eles iam cair na mesmice, iam ficar indiferentes a muitas coisas, iam ficar limitados, iam permanecer meninos. Então, o resultado é que o próprio Deus, no começo, já anunciou que aquele povo seria evangelizado, exortado, ajudado por outras nações. E aqui no versículo 22 ele diz: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. A questão das línguas abordadas na lei, as línguas abordadas na lei, eram línguas humanas, eram línguas nacionais. E aqui está escrito que por outros povos, outras línguas, este povo receberia a palavra. Mesmo assim, eles continuariam infiéis. Acontece que Paulo usa esta parte da lei para falar sobre a evangelização, falar sobre o poder do Espírito Santo e falar sobre os dons espirituais, o dom de língua e dom de profecia. No versículo 22 ele diz: as línguas são um sinal para os infiéis. Não é um sinal para os fiéis, é para os infiéis. A profecia, entretanto, é um sinal para os fiéis, porque os fiéis já estão vinculados. Eles acreditam nas profecias. Se é fiel, se é um adorador fiel, é porque acredita nas profecias. Então, a profecia é para o fiel, enquanto a língua seria um sinal para atrair os infiéis. No versículo 23 diz: pois se toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrar uma pessoa indouta, uma pessoa não treinada naquilo, não conhecedora, uma pessoa infiel, vai pensar o quê? Que estão loucos. O que dirá? Dirá, então, porventura estão todos loucos? E se todos profetizarem, se todos estivessem, são duas situações que o apóstolo de Jesus Cristo coloca. Uma é as pessoas estarem ao mesmo tempo falando em línguas, como na minha igreja, por exemplo, em determinados tempos, todo mundo falava línguas. Agora está ficando muito mais difícil, o povo está muito educado e descrente. Juntaram a formação, a educação, o luxo com a descrença, com a falta de graça. E está andando bem, são bem poucos que têm esta graça hoje para se ajoelhar ali e falar em línguas no púlpito, no público, ao público, na igreja. Está diminuindo muito. E eu não sei até quando isto vai, até onde vai, mas é bem provável que a igreja perca até a sua selagem. Resultado, o apóstolo de Jesus diz: se entrasse alguém e todos estivessem falando línguas, ia passar uma imagem de desordem, de loucura, estarão todos loucos. Mas aí ele faz na outra situação: mas se todos estiverem profetizando, portanto, falando com clareza, se todos estiverem profetizando, algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido. Essa história é muito séria, todo mundo está falando, todo mundo confirma a mesma verdade, a mesma história, a mesma grandeza, a mesma glória, a mesma revelação. E ele está ajudando muito a igreja
a meninada de Corinto. No versículo 25 ele diz, portanto, os segredos do seu coração, se referindo à pessoa que no lugar de ficar abismada com todo mundo falando em língua sem ele entender nada, está agora convencida porque todo mundo estava profetizando a verdade santa. Portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. É uma possibilidade, alguém que tem realmente um segredo e chega na presença de Deus e este segredo é ali apresentado de alguma forma para ele se convencer que ele está no lugar santo, na terra santa, está na presença santa. Assim, lançando-se sobre o seu rosto, é Paulo prevendo esta condição. A pessoa, no lugar de ficar em dúvida, de ficar espantada, com todos falando em línguas, esta pessoa vai ficar convencida, porque todos estavam profetizando, todos falaram a mesma palavra, todos deram o mesmo testemunho, todos tentaram de alguma forma ou expuseram de alguma forma a verdade santa. E esta pessoa se convence e se lança sobre o seu rosto para adorar o Senhor, publicando assim que Deus é verdadeiro e está entre nós. Meus amados irmãos, é maravilhoso aprender e é um compromisso espiritual ensinar. Sempre foi. Eu me dediquei neste trabalho maravilhoso, tem mais de meio século. Tanto tive a felicidade de aprender com pessoas simples, convertidas, abençoadas. O homem que me adotou, a família que me adotou, uma numerosa família onde eu fui adotado após a minha família me rejeitar por causa da fé, era um verdadeiro patriarca. Ele ensinava, a família dele formava praticamente a igreja. E ele ensinava para os filhos, para a família dele, que eu me fui inserido. Ele ensinava, pregava, botava para orar, botava para jejuar. Lembro-me bem, nós passávamos um mês jejuando. Passava-se um mês de oração e vi milagres grandiosos acontecerem. Então, é a palavra do Senhor falando para nós. A palavra de Deus. Mas não elimina aqui as línguas estranhas, os dons, a glossolalia, não elimina. No versículo 26 diz, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Essas coisas todas são espirituais, não é um salmo. Eu vou ler um salmo. É expressar ali, pelo Espírito de Deus, louvores. Cada um de vós tem salmo, não é ler um salmo do Davi, é expressar um salmo na sua própria adoração. Cada um tem salmo, tem doutrina. O que é doutrina? Alguma coisa que contribui para a formação, para a maturidade da igreja, para a maturidade do grupo. Tem revelação. Revelação, coisa especial e maravilhosa da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ágabo profetizou a prisão de Paulo em Jerusalém. O Ágabo era uma pessoa que ninguém sabia quem era. Chegou naquele lugar, estava lá o apóstolo Paulo passando, vindo de viagem, e o Ágabo foi tomado pelo Espírito, cheio do Espírito, pegou um cinto que Paulo usava e disse, o dono deste cinto vai ser preso em Jerusalém. A igreja se afligiu, Paulo não vai não, irmão, muda os planos, deixa para ir depois. Eu vou, vocês não façam isto, porque não podem me impedir, eu tenho que ir, eu preciso ir, estou pronto a morrer. E foi para Jerusalém e ali se cumpriu o que o Ágabo, aquele profeta de Deus, profetizou. É revelação. Então, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua. Língua não é aprender idiomas. Os discípulos de Jesus, nenhum deles tinha aprendido idiomas. Não era. Idiomas, nenhum deles tinha aprendido idiomas. Foram usados especificamente no dia de Pentecostes para falar em idiomas que não conhecia.
Mas nos outros textos, em Atos capítulo 8, em Atos capítulo 19, quando Paulo encontra uma congregação com cerca de 12 homens batizados no batismo de João, que eu gosto de dizer que eram os batistas, e eram de fato. Batista vem de batismo. E o resultado, meus amados irmãos, é que aqui cada um tem esta formação espiritual porque deixou de ser meninos. Quando vocês vos ajuntam, quando vocês se reúnem, vocês podem expressar, e cada um de vós expressa diferente. Um expressa um salmo, um expressa a doutrina, um expressa a revelação. Um tem uma mensagem em línguas, outro interpreta e serve para a edificação espiritual. E se alguém falar em língua desconhecida aqui, mais um exemplo de que não eram idiomas. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isto por 2, quando muito 3. É uma disciplina espiritual, algo que é exatamente possível na igreja do Senhor Jesus, quando bem orientada, bem instruída, quando adornada com a doutrina. No versículo 28, esse apóstolo de Jesus, interessadíssimo no bem-estar da igreja, ele diz: mas se não houver quem interprete, fique calado, fale baixinho, fale consigo mesmo e com Deus. E não muda nada, irmãos, não muda nada você orar em línguas bem alto, você tendo liberdade, falar em línguas, levanta o rosto em direção aos céus e fala em línguas estranhas. Tem liberdade, está na igreja, está no seu lar, tem liberdade, é o meio apropriado para fazer isto. Faça, mas se muitos fizerem isso ao mesmo tempo, aí volta aquela instrução primária que ele deu. Aí entra um descrente, uma pessoa que não conhece, indouta, um infiel, e diz: estão tudo doido. Mas isso disseram lá no Pentecostes. O que é isto? O que é isto dizer? Estão tudo cheio dos pau, é mosto nos corpos, estão tudo cheio de mosto. O mosto era o vinho fermentado. O vinho fermentado que deixava as pessoas num estado de embriaguez. Aí Pedro se levanta e diz: esta hora do dia vocês estão tocando, é vocês. Pensar que uma hora dessa essa gente está bêbada. Nós não estamos bêbados, não. Isso aqui é a profecia, o cumprimento da palavra do Senhor falada por Joel. Então, meus amados irmãos, se não houver intérprete, fique calado na igreja ou fale consigo mesmo e com Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Irmãos, edifica do mesmo jeito você falar em línguas bem alto, com liberdade, na igreja. Eu tenho essa liberdade, eu tenho essa experiência na minha igreja, na minha escola, preparando minha aula e falando em línguas até os alunos chegar. Sim, por que não? Toda liberdade. Acontece que você não está na igreja, não está numa classe, não tem liberdade, fale consigo mesmo e com Deus. A lágrima vai descer quente do mesmo jeito, você sente a presença do mesmo jeito, glorifica do mesmo jeito, cresce do mesmo jeito, não deixa de adorar. É a palavra de Deus, uma bênção na minha vida e na tua também. Quer ver? Aplique esta palavra ao teu coração. Aplique esta palavra ao teu coração, à tua experiência. Aplique esta palavra ao teu coração, à tua experiência. Coloque esta palavra em prática na tua vida. Fale com Deus. Não tem ninguém ouvindo, sim, o céu todinho está atento. Os anjos estão todos atentos, o Senhor está atento. É maravilhoso. Eu faço assim.
Sou muito feliz, adorando, servindo, amando, trabalhando no serviço do meu Rei, muitas vezes, sem nenhuma testemunha física. Muitas vezes, não tem ninguém para ouvir nem para ver. Nem uma pessoa. Nem uma pessoa para ouvir, para me conversar ou para ver a minha forma de cultuar, de expressar diante do Senhor. Faça isto que você vai também se sentir feliz. Peço orações em nome de Jesus Cristo. Vamos orar pelos nossos amados irmãos, orar pelos missionários. A Ásia está tendo grande dificuldade em admitir o Evangelho e muitos servos do Senhor estão sofrendo. Agora na Europa Oriental, lá no Afeganistão, que é extremo, na Europa, no extremo, aquilo ali é a Eurásia, antiga Eurásia, entre a Europa e a Ásia. É quase um portão para o inferno. E estão matando pessoas, desde esses dias da tomada do poder, estão matando pessoas. E algum perverso aqui está se glorificando, se gloriando. Os perversos daqui estão se gloriando com a morte, com a tomada do Talibã, a tomada do poder pelo Talibã. Eles não têm Talibã aqui no Brasil para arrancar a cabeça deles, para maltratar, para fazer o mal. Então estão dando corda no Talibã. Vamos orar pelos missionários, orar pela igreja, orar pelas famílias. Tem família mesmo, muçulmana mesmo. Família muçulmana está sofrendo, porque a família muçulmana é muito dividida. Tem os que são xiita, tem os que são sunita, tem os que são alauítas, e as diferenças criam as inimizades. Então vamos orar. Eu peço orações pelos meus irmãos, tenho uma palavra de gratidão aos meus ajudadores e vamos orar pela obra missionária, pelos missionários do Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da glória, nós te louvamos, suplicamos a Ti, meu Senhor, pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, os nossos ajudadores. Te louvamos, meu Senhor, pelos que estão conosco neste horário. Abençoa, guarda, sustenta, dá graça. Manifesta, ó Deus, o Teu grande poder na vida dos meus irmãos. Nos dirija cada dia, Senhor, na Tua santa presença. Opera no nosso coração, nos livra do mal. Abençoa, meu Senhor, a Tua igreja em toda a terra. Também suplicamos, meu Senhor, pelos que estão em aflição, aqueles Teus servos, Pai, que estão em terra estranha, na Índia, Senhor, na China, os Teus servos que estão sofrendo, meu Senhor, no Afeganistão, os Teus servos que estão sofrendo, ó Deus, nos países totalitários, ó Deus, tenha misericórdia dos Teus servos, da Tua igreja, guarda os meus irmãos, socorre, meu Senhor, aqueles que estão vulneráveis diante do poder, do assalto do poder, meu Senhor, através daquelas tribos, através daqueles povos, meu Senhor, aqueles partidos, aqueles movimentos. Ó Deus, tenha misericórdia dos que estão vulneráveis, homens, mulheres, crianças, cristãos, muçulmanos, ó Deus, todos os que estão vulnerabilizados por causa das mudanças. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, socorre os aflitos, guarda a Tua igreja, encoraja o Teu povo e nos dá graça para continuar, para testificar, para levar a Tua palavra santa, meu Senhor. Este memorial da oração, toma em Tuas santas mãos. Tu conhece cada nome, cada família, os pais, as mães, os filhos, os enfermos, os que estão, meu Senhor, em decadência espiritual, caídos, desviados, viciados. Tu conhece toda a situação. Opera poderosamente, dá graça aos Teus filhos, dá graça aos meus irmãos, levanta os caídos, fortalece os fracos, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, nós voltaremos. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada.
e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.